Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nosso curso de simulação de sistemas, veremos agora Data Envelope Analysis, ou simplesmente análise envoltória de dados. Então, no curso nós veremos DEA, que é uma ferramenta de otimização, e utilizaremos o software de GANs, ou Sistema Geral de Modelagem Algébrica. A DEA ela surgiu da teoria microeconômica, teoria da produção. Então, nós temos aqui x1 e x2, horas homens e horas máquinas. Então, com diferentes combinações desses dois insumos, nós temos diferentes níveis de produção, representado por essa isolinha, pontos A e ponto B. Nisso surgiu os rendimentos de escala, que podem ser crescentes, decrescentes ou simplesmente constantes. Nós temos, o que é um rendimento crescente? Dobramos um insumo, por exemplo, horas homens de 2/4, horas máquinas de 2/4. Dobramos. A produção mais do que dobra, de 100 passou para 300. O constante, o que seria? Dobramos a quantidade de insumos e a produção também dobra, ou seja, aumenta na mesma proporção. Já rendimentos decrescentes, dobramos os insumos, contudo a produção cresce de forma bastante tímida, de 100 para 150, por exemplo. O primeiro modelo que nós veremos, ambos orientados ao input, presume retornos constantes de escala, que é o modelo CCR, de Charles, Cooper e Rhodes, 1978. Então, alguns conceitos que têm que ficar bem claros para vocês: eficácia, produtividade e eficiência. Eficácia nada mais é que a capacidade de atingir uma meta que foi previamente estabelecida. Já a produtividade é a razão entre o que foi produzido com o que foi gasto, alocado para gerar essa produção. E eficiência significa você aumentar, produzir mais usando menos. É a razão mesmo de produtividade. Então, como é que calcula-se a produtividade total? Variável y são as saídas e x as entradas. U e V são os pesos que o gestor programador atribui a cada variável, sendo isso algo arbitrado. Okay? E tem algumas condições bem específicas para trabalhar com esses modelos dito clássicos, que é o DEA CCR e o DEA BCC. Que o que é entrada e a saída devem ser as mesmas para cada DMU. Elas devem atuar sob as mesmas condições de mercado. Ok? Então, focando mais, o que significa DEA? Nós temos alguns conceitos que tem que ficar bem claro. DMUs, inputs e outputs. DMUs é a resposta que você quer examinar. São as unidades de análise.
aquilo que você quer medir a eficiência, falando de forma bem grosseira. Inputs são os nossos insumos, as nossas entradas. Output, as saídas. Nós temos aqui lojas. As lojas de A a H são as DMUs. Caso vocês queiram avaliar, por exemplo, fábricas do setor siderúrgico de alguma microrregião ou de algum estado, cada fábrica é uma DMU. Uma vez determinado as DMUs, nós temos que definir quem são os inputs e os outputs. Nesse caso, nós temos apenas um input e um output. O input são os funcionários. O output, vendas. Trabalhando com o conceito de produtividade, que é a saída pela entrada, nós temos um dado relativo. Okay? A eficiência técnica sempre será, no máximo, 100%. Se a DMU obteve um valor de 100%, ela é considerada eficiente. Qualquer valor menor do que 1, ela é maior ou igual a 0, a DMU é considerada como ineficiente. Fazendo um paralelo com a regressão linear, nós teríamos essa reta. Aplicando os conceitos de ideia, teríamos essa fronteira de eficiência. Então, por isso que chama análise por envoltória ou envoltória. As DMUs eficientes vão envolver, encapsular todas as DMUs que não são eficientes. Desta forma, nesse exemplo, a única DMU que não é eficiente, a única DMU que é eficiente é a DMU B, que obteve um indicador de 100%. Bom, continuando, há 3 formas possíveis de transformar uma DMU que não é eficiente em eficiência. A primeira, nós podemos, olhando aqui, reduzir o insumo. A segunda, aumentar o output mantendo o insumo constante. E a terceira possibilidade, ao mesmo tempo que reduz-se o insumo, aumenta a saída. E nisso que surgiu as orientações. Então, o modelo clássico tem sempre 2 orientações, a entrada e a saída. Nesse gráfico nós temos a fronteira clássica e a fronteira invertida. O que é a fronteira clássica? É a fronteira padrão. A fronteira invertida, o que é input passa a ser output. O que era output passa a ser input. Desta forma, nós temos uma análise de eficiência pessimista. Muito utilizado essa abordagem para ranqueamento. Falando um pouco da parte matemática, nós temos aí de 1 a 4 um modelo de programação fracionária, no qual a função objetivo visa maximizar a razão de produtividade. J são os índices das DMUs, I o índice das entradas e, por fim, R o índice das saídas. Então, na função nós temos a razão de saída pela entrada. O R e VI são os pesos, tá? Os pesos que serão definidos após a otimização. E que a saída pela entrada para qualquer DMU tem que ser igual a 1. O que significa isso? Que a eficiência técnica é no máximo igual a 1 ou 100%. O R0 significa que é a DMU que está sob análise. Esse modelo é um pesadelo em termos de otimização, porque ele pode ter várias soluções ótimas. Uma forma de tratar isso, sendo que é um modelo não linear, é linearizar esse modelo. Então, o que foi feito? Nós temos agora um modelo CCR orientado ao input.
Então, ao invés de maximizar essa razão, vamos maximizar somente o numerador, que são as saídas. Igualando o denominador igual a 1, temos que o somatório das entradas para a D1000 que está sob análise tem que ser igual a 1. Multiplicando o denominador por 1 e trazendo para antes do sinal de menor ou igual, nós temos essa expressão, que o somatório das saídas menos o somatório das entradas tem que ser menor ou igual a 0. Isso para qualquer D1000. Os pesos devem ser maiores ou igual a 0. Então, tem algumas aplicações aqui: A, B e C, hospitais, médicos e enfermeiros, entradas, e pacientes sem e com internação, as saídas. Nós temos aqui um modelinho que ficaria para D1001, se fosse o conceito de programação fracionária. 100 e 90 são as variáveis de saída para o hospital A, 20 e 151 de entrada. Detalhe: em IDEA é um modelo de otimização para cada D1000. Okay? Aqui nós temos o modelo fracionado e aqui o modelo linearizado. Então, é um modelo de otimização linear, nesse caso, orientado ao input, para cada D1000. Na próxima aula será mostrado como programar em linguagem GANS problema de ideia. Depois criou-se o modelo BCC em 84, que presume-se retornos variáveis de escala, ora constante, ora crescente e ora decrescente. O C0 é a única adição no modelo padrão. E o C0 é livre. O C0 também é considerado como fator de escala. Então, o CCR é uma reta, porque é um retorno constante. Já o BCC são segmentos de reta, porque ora pode ser crescente, constante ou decrescente. Uma propriedade bem interessante: uma D1000 que é eficiente pelo modelo CCR também será pelo modelo BCC. Contudo, o contrário não ocorre. Ou seja, o modelo CCR discrimina mais. O BCC é mais benevolente. Então, para a aplicação do modelo DEA, adota-se, no caso aqui, Silvio Maria 2015, esse fluxograma. Identificar qual é o problema, o que você deseja examinar, avaliar a eficiência, coletar os dados, quais são os inputs, outputs, DMUs, verificar se esses dados são coerentes e validar, por fim, executar a modelagem, que no nosso caso, uma vez validados os dados, executar a modelagem. Se os dados estiverem modelados, no caso aqui pela linguagem GANS, vamos otimizar. No caso, usaremos o algoritmo Simplex. Validar a otimização. Se sim, vamos implementar. Se não, voltamos para a etapa de modelagem. Aqui tem o modelo CCR com as duas orientações, a entrada e a saída, em aula. Vou explicar melhor. O lambda aqui é o peso. Quando o somatório de lambda é menor do que 1, tem que ser o modelo CCR, igual a um modelo BCC. Algumas informações importantes que no modelo CCR não pode haver dados negativos. Se no modelo BCC, caso tenha dados negativos nas entradas, deve-se orientar o modelo à saída. Caso não tenham dados negativos às saídas, deve-se orientar o modelo à entrada. Já o modelo aditivo pode ter tanto dados negativos nas saídas ou nas entradas, e isso não afeta a análise. Contudo, também será mostrado na aula presencial como tratar dados negativos em modelos DEA. Nós temos a mesma formulação, tá? Como é que ficaria o modelo
na forma primal, orientado ao input, e o modelo na forma dual, orientado também ao input. Nós temos CR orientado à entrada, à saída. Quais são as vantagens do TEA? A primeira, esse método contorna o problema da incomensurabilidade, tanto escalar quanto de unidade de medida. Não presume-se que os dados devem ser paramétricos, portanto é uma abordagem também não paramétrica. Okay? As principais vantagens. Limitações, que é uma técnica muito sensível a ruído, outliers, e atentar para a regra de ouro, que a quantidade de DMUs tem que ser igual a 3 vezes a soma do número de variáveis ou igual ao produto do número de variáveis, x e y. Adota-se a regra que fornecer a maior quantidade de DMUs. Quando você não atende à regra de ouro de Baker et al. 89, os modelos clássicos ficam muito benevolentes ou tendenciosos. Um monte de DMUs que não são eficientes, pela ponderação excessiva, se tornam eficientes. A nossa próxima aula nós veremos como otimizar por meio da linguagem GANs.